Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai comentar a possibilidade de Asta acabar perdendo a sua vida a partir dessa grande batalha no Reino de Spades. Tudo isso por um destino que já estava premeditado para ele e para Yuno há um bom tempo atrás, onde basicamente Asta perderia sua vida para proteger o seu reino, lutando para realizar o seu sonho de salvar a todos e proteger a todos, pois era isso que faria um rei mago. Então eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, durante a grande batalha do Reino de Spades, conhecemos a história de Allen e também Zenon. Uma história que tinha uma ligação direta com Asta e também Yuno. A vida de Allen e Zenon parecia diretamente conectada com os irmãos e rivais do Reino de Clover. E a partir do momento que essa história foi contada pra gente no mangá, surgiu a teoria de que ela estaria trazendo um triste destino pra Asta, que no fim não conseguiria realizar o seu sonho de se tornar o Rei Mago, mas sim acabaria perdendo sua vida. E como muita gente curtiu que eu comentei a teoria sobre Julius Novachronos, eu decidi comentar essa teoria também, falar o que eu acho sobre isso. Afinal, muita gente tá falando sobre essa possibilidade. Então vamos direto pra essa história. Basicamente, a gente conheceu Allen, um garoto que salvou Zenon em um momento de dificuldade. No Reino de Spades, Zenon era considerado alguém fraco e eles também o temiam por sua magia. Porém, quando ele era bem jovem, as pessoas da sua idade viviam o atacando, justamente porque ele tinha uma magia assustadora. Enquanto isso, seus irmãos mais velhos, os magos da Tríade, acreditavam que o Zenon era alguém fraco. Nas palavras do próprio Dante, ele dizia que Zenon era patético. E tudo isso porque ele possuía um poder mágico, mas não utilizava para o mal. Não utilizava este poder para se mostrar mais poderoso que as outras pessoas. Porém, por agir dessa maneira única, mesmo dentro da família Zogbert, uma família de receptáculos demoníacos, o seu destino acabou sendo conectado com o jovem Allen, um garoto que lutou pelo Zenon e disse que a defesa mágica, que os magos do Reino de Spades deveriam lutar pelo bem, para proteger pessoas como Zenon, e não ter o seu título ou seu nome utilizado para fazer mal, como os filhos de alguns magos que pertenciam à defesa mágica faziam, inclusive para maltratar Zenon. E então a gente via Allen lutando por ele e nascendo essa amizade, onde basicamente Allen começou a falar sobre o seu desejo de proteger o Reino de Spades. Ele queria usar o seu próprio poder mágico para salvar todo o reino. O Reino de Spades vivia tendo batalhas internas, o próprio reino disputava entre si, e existia uma série de confrontos que nunca chegava ao fim. Inclusive a gente viu isso sendo rapidamente mencionado quando nos foi apresentado a origem do Yuno, onde víamos que sempre aconteceram uma série de ataques para tentar derrubar a realeza, e isso acontecia desde a infância de Zenon. Se não bastasse apenas isso, outros reinos também tentavam atacar ao Reino de Spades desde a juventude de Zenon, como por exemplo o Reino de Diamond, que era quem estava fazendo isso naquela época. E então Allen dizia que um dia tudo isso iria acabar, e tudo isso iria acontecer quando ele se tornasse o mago mais poderoso daquele reino e se tornasse o comandante geral de toda a defesa mágica. Assim ele guiaria todos os magos a fazer o certo e todo mundo poderia se unir e viver em paz. Esse sonho deixou Zenon completamente feliz. Ele imaginou como poderia ser incrível ele lutar para fazer isso acontecer também, ele conseguir proteger todas as pessoas, ele conseguir manter aquele reino a salvo. O sonho de Allen deixou Zenon impressionado e ele decidiu fazer a mesma coisa. Foi então que ele abandonou os planos do seu irmão dele se tornar um receptáculo de poder demoníaco, algo que já estava destinado a ele há muito tempo. Porém, logo quando Allen e também Zenon entraram para a defesa mágica algum tempo depois, o Zenon foi considerado mais forte que o Allen. E depois disso, a gente viu que em uma missão, em uma dungeon, Allen acabou perdendo a sua vida sendo atacado por um demônio. Naquele momento, iria ser o fim de tudo. Todo o esquadrão, incluindo Allen e Zenon, perderiam a vida. Porém, não foi o demônio que tirou a vida de Allen. Zenon começou a pensar que aquele demônio destruiria não só a eles, como também boa parte do reino. Então, ele acreditou que o certo para realizar o seu sonho seria destruir o demônio, custasse o que custar. E nesse caso, custou a vida de Allen. Foi Zenon que mirou diretamente no coração do demônio, também atingindo Allen e o destruindo junto. Zenon sabia sobre os demônios justamente por causa dos acordos criados pelo seu irmão. E a partir daí, ele fez um grande contrato demoníaco justamente porque queria mais poder. Ele dizia que independente de sentimentos ou qualquer outra coisa assim, ele iria proteger o Reino de Spades. E então, após secar suas lágrimas, ele se corrompeu. E deu pra perceber que essa história tem uma ligação direta com Asta e Yuno, não só pela aparência de Allen e também Zenon. A gente viu que o Yuno, ele desejou se tornar o Rei Mago depois que o Asta o salvou. A gente viu que um homem tentou tirar o colar do Yuno, que era a única lembrança que ele tinha do seu passado, a única coisa que ele tinha desde que ele nasceu. E então o Asta, ele chegou e enfrentou aquele homem. Ele inclusive apanhou muito pelo Yuno, mas ele se manteve ali. Ele dizia que não importava a dor, não importava nada, tudo que
importasse era ele lutar por quem precisava, porque um dia ele seria o Rei Mago, algo que o Allen também havia dito. E então assim, Yuno desejou ser como eles, desejou ser como Asta. Dessa forma a gente já viu a grande ligação entre eles. Depois disso, a gente viu que assim como Allen e Zenon, quando se tornaram cavaleiros mágicos, o Yuno deixou Asta pra trás, ele tinha muito poder, ele era reconhecido por todo mundo, enquanto isso não acontecia nem com Allen, nem com Asta. Mesmo assim, eles se mantiveram lutando, eles queriam realizar o seu sonho e eles fariam de tudo pra isso, lutar pelas pessoas. Na verdade, o seu sonho nem mesmo importava tanto assim quando tinha alguém em perigo. Era mais importante do que o título proteger as pessoas do seu reino. E é então que a gente também viu o momento onde as escolhas do Zenon começaram a se refletir no reino de Clover. O primeiro ponto aconteceu quando descobrimos como aconteceu a grande batalha entre o Alvorecer Dourado contra este membro da tríade. William Vengeance sabia que todos os membros do seu esquadrão foram completamente derrotados, inclusive o Yuno. E então, ele se deixou vencer. Ele preferiu utilizar a sua magia para curar todo mundo e não para se defender. E assim, dessa forma, Zenon disse que ele seria derrotado. Que se William Vengeance lutasse com tudo para vencer, não se importando com seus aliados, ele conseguiria salvar o reino de Clover. Afinal, ele poderia vencer aquele que estava o atacando. Porém, William não fez. William preferiu proteger os seus companheiros, algo que Zenon não acreditava. Ele não acreditava nessa possibilidade, da mesma forma como ele sacrificou Allen no passado. Depois disso, durante o capítulo 307 do mangá, a gente viu ele dizendo a mesma coisa para o Yuno, dizendo que o Yuno cometeu um erro. Ele não havia o destruído utilizando a sua flecha, porque não havia mirado em seu coração. Se tivesse o feito, ele teria vencido ao custo da vida de Langris. E muita gente acredita que basicamente todos esses acontecimentos, o Yuno descobrindo que o seu capitão não conseguiu salvar o reino de Clover e a sua própria vida para proteger os seus aliados, depois disso, sabendo que ele não derrotou Zenon, por ter temido acabar atingindo Langris, acabaria fazendo que no fim de tudo, quando o último membro da tríade se revelasse, ou quando um grande demônio surgisse, Yuno e Asta lutariam juntos, assim como já estava premeditado em sua história, assim como eles sempre lutam lado a lado contra os maiores adversários. Mais uma vez eles estariam lutando, mas dessa vez seria semelhante à batalha entre Zenon e também o seu amigo Allen. A história e destino de Asta e Yuno seriam semelhantes e então o Asta iria enfrentar um inimigo que eles não poderiam vencer, e neste ponto ele iria se sacrificar. Yuno teria que passar por cima dos seus próprios sentimentos para no fim de tudo acabar numa batalha onde sabia que o Asta acabaria perdendo a sua vida, e então dessa forma a história se repetiria mais uma vez. E bem, eu acredito que exista a possibilidade dessa batalha acontecer, de realmente chegar num ponto onde o Asta aceitaria se colocar em perigo contra um grande adversário que ele mesmo acreditasse que não pudesse vencer, mas é óbvio que eu acredito que não, ele não iria perder a sua vida. Independente da dificuldade das batalhas e como tudo acontecer, eu acredito que o Asta não vai perder a vida. Seria interessante sim o autor fazer esse paralelo, o autor trazer essa história novamente e fazer algo assim contra o Asta ou contra o Yuno. Porém a gente sabe que agora, no mundo de Black Clover, as magias de curas estão completamente diferentes. Zenon e Allen têm uma ligação única entre eles, apenas entre eles, enquanto Yuno e Asta não. Langris mesmo disse que a competitividade do Yuno fez com que muitas pessoas estivessem correndo ao seu lado. E com o Asta, a gente sabe que ele fez muitos amigos, muitas pessoas que fariam qualquer coisa pelo garoto da antimagia. Então se isso realmente acontecer, a gente tem a magia da Mimosa, que a gente já viu sendo utilizada, e também principalmente a magia de Grey, que é um poder que está sendo escondido até agora, mas a gente sabe que é a magia de cura mais poderosa do mundo de Black Clover. Então se algo assim acontecer com Asta, é com certeza que ele vai sobreviver. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Asta pode perder a sua vida. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!